Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouquinho os acontecimentos da semana nas áreas de economia e de política internacional. Tudo bem, Tanguy? Eu estou sentindo falta daquele letreiro que você colocava atrás, com o número do bate-papo, porque me ajudava. Eu perdi a conta e pelo menos tinha ali uma legendinha atrás de você. Daniel, é 220 blau, sei lá, 220 alguma coisa, não sei exatamente qual o número também. Certamente quem estiver ouvindo a gente pelo podcast já vai ter acesso lá, né, ao númerozinho já no título, mas saber mesmo, eu não sei qual o número não. Daniel, vamos entrar na pauta do dia de hoje? Você está a fim de trabalhar ou você quer continuar batendo papo? Eu quero continuar batendo papo, mas a gente pode entrar na pauta. Considerando que é um bate-papo, a gente entra na pauta batendo papo. Daniel, a gente teve um dos eventos mais dramáticos do ano, né? Assim, nesse início de dia de hoje, né? A gente amanheceu com a notícia do assassinato do presidente do Haiti, né? O Jovenel Moïse, dentro da residência presidencial, né? Da residência oficial, foi morto a tiros. Assim, uma cena realmente da mais alta violência, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Haiti. Lembrando que a gente fala muito sobre o Haiti como o país mais pobre das Américas, né? Um país que tem uma situação de pobreza muito dramática, mas é um país com uma história muito rica, né? Uma história muito importante. Lembrando que foi um país que fez uma revolução contra a colonização francesa um pouco depois, na verdade, exatamente naquele final ali de século XVIII, né, enquanto estava acontecendo a Revolução Americana, toda aquela preparação para a Revolução Francesa, né, aqueles anos que antecediam a Revolução Francesa, o que tem inclusive um impacto grande no próprio Brasil, né, o haitianismo, por exemplo, aquele medo de uma revolta de escravos, que foi o que aconteceu no Haiti, mostra que é um país muito, muito importante, né, até para a história das Américas, mas é um país que convive desde sempre com uma pobreza extrema, e isso acaba desencadeando também uma instabilidade política crônica, dramática, né? Não sei se é assim que você vê a coisa também. Não, sem dúvida. A gente está falando de um país, inclusive, muito desorganizado do ponto de vista econômico. É um país que tem uma inflação alta, é um país que tem poucos produtos a serem exportados, poucas conexões, muita instabilidade política e, consequentemente, não oferece oportunidades para talvez atrair investimentos de fora que poderiam alavancar um pouco o seu crescimento econômico e o seu desenvolvimento. É interessante destacar que me parece que enquanto o Haiti não foi estabilizado politicamente, o desenvolvimento econômico fica comprometido. Quer dizer, você não consegue realmente desenvolver um país enquanto o presidente pode ser assassinado a tiros. Quer dizer, se o presidente pode ser assassinado a tiros, o que não pode acontecer nesse país? Né? Qual o nível de previsibilidade que você tem numa situação como essa? E apesar do Brasil ter chefiado ali uma missão de paz por um período bastante alongado, parece que as coisas não estão nem um pouco pacificadas por lá, né? O Haiti, o Brasil teve à frente da MINUSTAH, né, a Missão para a Estabilização do Haiti, que foi de 2004 até 2017. E aí eu acho que a visão da própria ONU vai meio que no sentido contrário ao seu, né? Que como é que você estabiliza, como é que você cresce economicamente se não tiver estabilidade política? E talvez dê pra gente perguntar pelo outro sentido. Como é que você estabiliza politicamente num país que tem um nível de pobreza tão extremo, né? São dois elementos que se retroalimentam. Então, assim, só pra gente tentar entender o que estava acontecendo no Haiti ao longo dos últimos anos, ou talvez dos últimos meses, a gente teve uma eleição, a última eleição presidencial no Haiti aconteceu em 2015. E pela Constituição do país, para ser eleito, você tem que ter pelo menos 50% dos votos, o que significaria que no início de 2016, então esse primeiro turno das eleições de 2015, não teve ninguém com mais de 50% dos votos, teria, portanto, um segundo turno das eleições em abril de 2016. Essa eleição ela foi sendo adiada, tem que ver, o momento não é bom, agora não dá, foi sendo adiada e acabou não acontecendo.
de modo que foi remarcada uma eleição do zero para novembro de 2016 e o senhor Jovenel Moïse venceu as eleições e assumiu um pouquinho depois, portanto. E aí surgiu uma dúvida, Daniel. O mandato, ele, a princípio, é de 5 anos. A dúvida que surgiu é 5 anos a partir de quando? É 5 anos a partir de 2016, do início de 2016, que foi quando as eleições aconteceram, ou seja, o mandato dele teria acabado, teria expirado no início de 2021, em abril de 2021, ou é 5 anos a partir do momento que ele toma posse, que é 2017, o que significa que o mandato dele vai até 2022. Naturalmente, a oposição queria que a eleição presencial já tivesse acontecido e os seus correligionários, a galera do governo, dizia que, olha, é só em 2022. Nesse meio do caminho, Daniel, deveriam acontecer eleições legislativas que não acontecem também, de modo que desde janeiro de 2020 o Jovenel Moïse governava por decreto, sem o legislativo funcionando. Ao mesmo tempo, ele ainda aposenta 3 juízes da Suprema Corte, que significa, naturalmente, né, uma junção de poder nas suas mãos. Então, ao mesmo tempo que você tem o caos completo nas principais cidades haitianas, né, particularmente quando a gente fala de Porto Príncipe, em que o governo não controla a sua principal cidade, não controla a sua capital, são gangues, né, você tem uma série de atritos, você tem assassinatos e tal. Então é uma situação muito dramática do ponto de vista econômico e político também, e que culmina com o assassinato do presidente. Lembrando, a quantidade de golpes tentados e com sucesso no Haiti é uma enormidade, tem para todos os gostos, golpe violento, golpe sem ser violento, golpe muito violento. Então esse é mais um capítulo e, sinceramente, Daniel, eu não consigo muito ver como é que isso se resolve nos próximos meses, ou nos próximos anos, ou nas próximas décadas, porque é algo de fato muito endêmico, porque tem uma situação de instabilidade política e de pobreza muito extrema e muito profunda. Infelizmente, o futuro do Haiti não parece muito tranquilo. Já não parecia antes, né? Com o assassinato do presidente, então, não parece que as coisas vão entrar no trilho tão cedo. Alguma chance da ONU entrar de forma mais significativa na jogada? Eu acho que ela pode entrar, talvez, Daniel, com algum tipo de articulação, com algum tipo de ajuda econômica, alguma coisa assim. Agora, uma nova intervenção eu acho difícil. Lembrando que a ONU ela fez uma série de intervenções militares, né, por meio de operações de paz na década de 90, completamente sem sucesso. A MINUSTAH tinha um modelo um pouco diferente, um modelo de longo prazo e tal, permaneceu 13 anos, mas houve um cansaço, era muito dinheiro, sem muito resultado imediato, então acho difícil que a ONU ela vá se meter de novo numa situação como essa. Agora, que vai ter que haver algum tipo de articulação internacional para ajudar o Haiti de alguma maneira, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na prática, quem vai agir primeiro, muito provavelmente, vão ser os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos estão ali do lado, né? O Haiti ele divide a ilha com a República Dominicana, então está no Caribe, ele bem pertinho dos Estados Unidos. É um país que costuma se manifestar bastante com relação aos assuntos haitianos. Daniel, me fala aí sobre esse menino, como é que é o nome dele? Eduardo, como é que fala o nome dele? É Saverin ou Saverin? Deve ser Saverin, né, Tanguy? Saverin, não. Saverin? Porra, Saverin. Daniel, mas o cara fica Saverin. rico desse jeito, eu acho que ele dá uma... O nome fica um pouco mais chique, não? Vira Saverin, não? Eu achei que era Saverin. Tanguy, eu quis trazer essa notícia porque nós falamos sobre isso no momento anterior, a valorização das ações do Facebook em função da negativa da justiça americana em um processo antitrust. E essa valorização acabou levando o Eduardo Saverin a se tornar o brasileiro mais rico, com 19 bilhões de dólares aproximadamente em termos de fortuna. E eu acho que dá para explicar um pouco o que esses rankings significam e o que essas fortunas significam. Imagina, o principal patrimônio dele acaba sendo a participação, ainda que minoritária, que ele tem no Facebook. Se o Facebook sofre uma expressiva valorização, experimenta uma expressiva valorização, é claro que a fortuna dele acaba subindo em função disso. E ele acabou ultrapassando, inclusive, o Paulo Lemann, que era até agora o homem mais rico do Brasil, e com isso ele se torna aí o brasileiro mais rico do mundo. Acho importante destacar que isso é reflexo da nova economia. Quer dizer, o Paulo Lemann é um investidor em bebidas
mostarda, hambúrgueres e afins, quer dizer, coisas muito palpáveis e concretas, um comércio de varejo de alimentos muito significativo, enquanto o Eduardo Saverin é um investidor em digital, é um investidor de dados. A gente explorou muito isso já em cursos do Petit, no Petit Cursos, mostrando justamente como a tecnologia acabou levando o petróleo para os dados. O petróleo do século XXI são os dados e ninguém gera mais dados, levanta mais dados do que o seu Facebook, que na prática não é apenas o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram, é um conglomerado de empresas que levanta dados e, consequentemente, acaba tendo muito poder do ponto de vista político para influenciar uma série de situações e também muito poder econômico, a capacidade de gerar muita receita através justamente desses dados que acabam sendo angariados dos usuários. Lembrando sempre que quando uma coisa é de graça é porque o produto é você. Tanguy? Então você, usuário do Facebook, usuário das redes sociais, está ali oferecendo voluntariamente o seu padrão de comportamento, o seu padrão realmente de uso da internet, para que possam ser customizados anúncios melhores, para que possam ser gerados relatórios de inteligência que valerão muito dinheiro e garantirão a rentabilidade da plataforma que você acha que está usando de graça. Na prática, a rede social é uma grande casamenteira, Ela pega a empresa e oferece um excelente casamento com o seu consumidor e cobra dos dois, Os dois acabam sendo envolvidos numa negociação que a intermediária é a maior beneficiada. Aliás, na verdade, quem paga é a empresa, O consumidor está ali apenas como os olhos, Está sendo oferecido para a empresa. Ele paga com a oferta dos seus dados e com o seu trabalho. Ali, quando você está passando no feed, você está trabalhando para o Facebook na prática, mostrando justamente o que te interessa, o que não te interessa, o que você compartilha, o que você curte. É um trabalho voluntário que você está fazendo ali para o Facebook. Maravilha. Daniel, quando eu era moleque, eu jogava um jogo no Mega Drive. Não faz essa cara não, que você sabe exatamente o que é, no Mega Drive. Sonic. Que era um jogo chamado Carmen Sandiego. Você lembra da Carmen Sandiego? Não lembro, cara. Eu gostava de FIFA Soccer. FIFA Soccer. Então, FIFA Soccer, A Carmen Sandiego, Daniel, era um joguinho que você tinha que fazer uma investigação internacional para achar a Carmen Sandiego. E ela te dava dicas. Então ela falava assim... eu ouvi dizer que a Carmen Sandiego estava querendo comer um taco. Aí você tinha que botar lá para onde você iria, E você colocaria que ia para o México, Ela disse que ia comer um chucrute. Aí você botava que ia para Berlim para procurar a Carmen Sandiego. Se você acertasse todos, você encontrava a Carmen Sandiego. E aí, Daniel, eu queria te colocar uma charada. Meu Deus. Se a Carmen Sandiego falar o seguinte... Eu ouvi dizer que a Carmen Sandiego está querendo beber um verdadeiro champanhe. Para onde que a Carmen Sandiego está indo? Onde você tem que procurar a Carmen Sandiego, Daniel? Tem que procurar no Chile, Tanguy? Chile, não é isso? No Chile? Então, tá errado. Você tem que procurar, a princípio, um olho mal treinado diria que a pessoa teria que ir para a França. Mas certo. Não, porque o senhor Putin mudou as regras na Rússia, Daniel. E o que o Putin disse é o seguinte. Na Rússia, a única bebida que poderá ter o selo de champanhe, com a marca champanhe, serão os espumantes produzidos na Rússia. Se veio da tal da França, mas veio da champanhe, não interessa. Isso aí é falsificação. Champanhe de verdade da Rússia se vê. Exatamente. Se veio da França, Daniel, vai ser chamado a partir de agora na Rússia de vinho espumante. Eu fico pensando, Daniel, que o Putin deve pensar sobre isso na hora do banho. Sabe aquele momento que você está relaxado? E você está pensando o que você vai fazer. Depois ele anota esse negócio e leva para a reunião dos ministros. Porque a maldade que ele está fazendo ele sabe que a França é extremamente militante com relação à regra de origem, com relação à origem dos produtos. Então, a França tem acordos com o meio mundo. São 120 países que reconhecem que champanhe é somente o champanhe da região da Champagne no nordeste da França. E a França tem isso com uma série de outras coisas, com queijo, com vinhos e tal. E ele vai lá e diz, olha, se você não gostou, meu amigo, você me processa lá na OMC e vamos ver o que vai dar. Mas isso está virando, de fato, uma crise comercial com a França, porque fábricas francesas começaram a dizer, eu me recuso a colocar um selo, um rótulo
no meu champanhe, só para poder vender para a Rússia, escrito vinho espumante. Vinho espumante é o cacete, aqui é champanhe. Então, isso na prática está sendo visto como uma forma de protecionismo. Foi a forma que o Putin encontrou da França não conseguir mais vender champanhe para a Rússia, porque vai ser barrado na hora de entrar no país e vai, portanto, favorecer os produtores do verdadeiro champanhe, que é o champanhe produzido na Rússia. É claro que eu fiz aquela provocação inicial em relação ao Chile, né, que é um grande produtor de vinhos e tem alguns espumantes também, porque a gente está falando basicamente de regiões demarcadas e também de marcas, né, porque você formata naquela região demarcada uma marca e diz, olha, champanhe é só na região da Champagne, assim como vinho do Porto, é só na região do Douro, e você vai tendo ali regiões demarcadas de diferentes produtos para ter uma certa reserva de mercado e um certo diferencial em relação aos seus concorrentes. Mas me parece, acima de tudo, que a Rússia também tenta afrontar um pouco os europeus, que é algo que tem sido feito pelo Putin sistematicamente há algum tempo. A Rússia continua sendo embargada economicamente desde 2014 por conta da Crimeia, da anexação da Crimeia em relação à Ucrânia. A Rússia continua utilizando ali o Lukashenko para jogar imigrantes ilegais para dentro da União Europeia com a fronteira da Lituânia. Quer dizer, tudo que o Putin pode fazer para tumultuar em relação aos europeus, ele faz. E eu acho que o champanhe entra um pouco nesse contexto, onde o Putin está querendo mostrar que ele é que manda, a Europa não vai se meter ali nos vizinhos dele, nem na Ucrânia, nem na Bielorrússia, nem na Geórgia, que é a galera dele. E ele tem um projeto, ele tem uma agenda, e ainda mais agora que ele está se aproximando com força dos chineses, ele vai ficar cada vez mais saidinho em relação à Europa. E chamou atenção também dele fazer isso com a França, né? Porque até pouco tempo atrás ele tinha relações estremecidas com a Europa praticamente toda, mas o Macron era o que falava assim, não, gente, vamos conversar com Putin. Acho que a gente tinha que bater um papo com ele. O Macron chegou, de repente, a tentar articular a possibilidade da Rússia voltar, por exemplo, para o G7, né? Voltar a ser G8, que não foi aceito. Mas o Macron estava o tempo todo tentando fazer o meio de campo. Mas como você falou, no momento que a Rússia começa a se aproximar da China, a França se torna meio que um acessório ali. Você volta a ter algumas rusgas e tal. Então ele vai lá e dá esse pisão no dedão, né, da França, o que mexe muito com o orgulho nacional. E lembrando, essa questão das regras de origem, que você estava falando agora há pouquinho, ela é reconhecida primeiro na União Europeia, para depois ser expandida para o resto do mundo. Então, quando ele faz isso, ele está, de forma deliberada, afrontando, né, uma regra que é muito respeitada, muito cara para os franceses, de uma forma geral. Vamos ver o que vai dar, né? Não sei se vai ser somente uma anedota, né, que a gente vai contar daqui a alguns anos, quando a gente lembrar do Putin. Mentira, daqui a alguns anos o Putin ainda vai estar na presidência, mas quando a gente falar sobre o Putin, mas é sem dúvida algo bastante curioso que a Rússia está fazendo nesse momento. Daniel, vamos entrar na parte fixa do nosso bate-papo? Qual é a parte fixa? A parte fixa é uma parte que sempre oscila, né? Que ou os juros subiu, desceu, aquela coisa, ou então a cotação do dólar. Você, querido ouvinte, que está querendo viajar, que está querendo, o Daniel vai trazer a cotação do dólar. Vai, Daniel, tá subindo ou tá descendo? Ô, Tanguy, você gosta dessa parte do bate-papo porque você é interessado na questão do câmbio. O câmbio é algo que te interessa. Você é um homem viajado. Não está viajando no atual momento? Não está. Você sabe por que eu sou um homem interessado? Por quê? Porque eu sou um pai de família que traz o pão de todo dia aqui para casa. Certo. E o pão, Daniel, o trigo é comercializado em que moeda? É comercializado em dólares. Pois é, eu sou um homem do povo, Daniel. Eu sou um homem simples, hábitos simples. Você é um bom aluno, né, Tanguy? Você aprendeu isso comigo, né? Que o trigo é comercializado em dólares, naquelas aulas de economia. Eu parei aí também. Parou aí, né? Que não avançou Parei. mais. Mas, Tanguy, ao longo dos últimos dias, a gente está observando que o dólar voltou a subir no Brasil, né? Claro que existe aí uma certa tensão em relação ao que a política monetária que o Fed vai fazer, se ele vai suspender o quantitative easing ou não, mas existe um elemento doméstico que não pode ser ignorado. A situação política no Brasil deu uma esquentada, Tanguy. Hoje teve um rapaz lá na CPI que tomou um TG preso, né? Então a coisa esquentou. E quando a coisa esquenta, isso fragiliza o governo. E quando fragiliza o governo, o que você pensa? Bom, isso vai significar,
vai sair mais caro, né? Vai sair mais caro, vai ter mais gasto, vai dar uma desorganizada na economia, o que precisa ser feito a gente joga para lá. E esse é o cálculo que os agentes econômicos começam a fazer, que o Brasil talvez vá ter um desempenho econômico mais imprevisível no curto e médio prazo, e dentro de um contexto como esse, eu quero distância do Brasil. E isso acaba levando a uma escalada do preço da moeda americana. Então, quanto mais quente vai ficando o clima político, quanto mais imprevisível e quanto mais incerteza houver, mais as pessoas vão buscar a segurança da moeda dos Estados Unidos nesses momentos de incerteza que no Brasil, cada dia, cada mergulho é um flash, né? Como diria, não lembro quem dizia isso, mas acho que define bem o momento que o Brasil está vivendo. Daniel, já que você falou de moeda americana, acho que falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, aliás, fazer um adendo com relação ao bate-papo passado. Eu fui alertado pelo querido Gustavo Rebel, lá do Twitter, que alertou que eu disse que o Rumsfeld, né, que morreu na semana passada, né, o Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele foi secretário de Defesa do Bush e do Carter, e não foi. Foi o Gerald Ford, né? Ele foi de 77 a 79. O Carter ele assume em 79. Então ele fica no final, no Rumsfeld é secretário de Defesa do final do governo Ford. Faz até mais sentido, né, Daniel? Lembra semana passada você falou, pô, mas Bush e Carter não faz muito sentido. Então foi no governo Ford. Fica aí a ressalva com relação à semana passada. O Ford era republicano, tinha sido vice do Nixon, né? Então agora tudo se encaixa. E aproveitar para falar sobre isso, Daniel, porque há pouco tempo também, eu lembro que eu comentei aqui, ou foi numa coluna, não lembro agora, que a gente teve um incidente no Mar Negro e que me chamou muita atenção, porque foi uma embarcação britânica que estava circulando ali no Mar Negro e a Rússia abriu fogo. Foram tiros de advertência, naturalmente não direcionados exatamente à embarcação britânica. E o Reino Unido, que foi quase atingido, alvejado, agredido pela Rússia, falou assim, não aconteceu nada, a Rússia não fez nada, foi apenas uma coincidência. E aconteceu algo similar agora, Daniel, na Síria. Apesar do Trump ter anunciado a retirada das tropas americanas na Síria e tal, continua havendo 900 militares americanos no centro da Síria, principalmente na região mais leste do país, mais centro para o leste do país, tem 2 bases americanas ali. E foi noticiado por diversos órgãos de imprensa que tinha havido um ataque contra essas instalações americanas. Quem negou foram os Estados Unidos. Falou assim, não teve ataque nenhum, a gente está ótimo aqui. Como é que eu leio isso, Daniel? A presença norte-americana na Síria, ela se justifica principalmente pelo temor dos Estados Unidos em, caso eles saiam daquela região, aquela região seja ocupada ou pelo Estado Islâmico, lembrando que é uma região onde os Estados Unidos se mantêm ali, rica em gás natural. E a gente já viu que o Estado Islâmico não é um grupo terrorista como outro qualquer, não é uma Al-Qaeda, que se você der um poço de petróleo para eles, a Al-Qaeda não sabe o que fazer. O Estado Islâmico sabe. A Al-Qaeda toca fogo. Toca fogo. O Estado Islâmico sabe lidar com aquilo. O Estado Islâmico vende. Ele vende. Ele é composto por pessoas que inclusive trabalharam, por exemplo, no Ministério da Energia, Ministério do Petróleo, Ministério do Gás, do Saddam Hussein, né, quando ele era presidente do Iraque. Então, existe uma preocupação que se o Estado Islâmico se expandir para aquela região, eles vão controlar suprimentos importantes de gás natural, aquilo faz dinheiro, se faz dinheiro, torna o Estado Islâmico mais perigoso. Ou, alternativamente, aquela região poderia ser ocupada por Irã, ou eventualmente Síria. E Síria, Daniel, vamos traduzir, né? O que significa Síria? Síria significa Rússia, né? Então os Estados Unidos se mantêm ali numa situação muito complicada, que é, o que eu faço agora? Ficar não é bom, mas sair também não é bom. Diminuir a quantidade de tropas aqui também não é bom. E aumentar a quantidade de tropas também não é bom. E aí, uma coisa que eu lembrei foi que, recentemente, o Joe Biden, ele disse que ia rever a presença norte-americana na Síria. Isso foi interpretado por muitos analistas norte-americanos não como aquela ideia do Trump de sair, mas como a ideia de eventualmente aumentar um pouco o contingente militar dentro da Síria. Lembrando, a guerra civil síria acabou, na prática, não tem mais aquela guerra civil violenta como a gente tinha há pouco tempo atrás. Claro que ainda tem violência, mas claramente já numa fase em que a guerra está se estabilizando, o Assad ganhou a guerra, e os Estados Unidos estão no território sírio, sem autorização da Síria, cercados por o que sobrou do Estado Islâmico, Irã,
Síria e a própria Rússia. Então, é uma situação complicada que mostra que, a meu ver, os Estados Unidos negaram que tenha havido qualquer ataque para não mostrar qualquer tipo de fraqueza diante dessa situação complicada ali do entorno, com a qual os Estados Unidos vão ter que lidar bastante daqui para frente. Maravilha. Acho que é isso, né, Tanguy? É isso. Vamos mandar aquele abraço saudoso para os nossos apoiadores, Daniel? Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, esse projeto não continuaria de pé. Nós não teríamos aqui esse bate-papo, nem as colunas que são publicadas periodicamente, nem as aulas gratuitas. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado, produtora por trás. Então, sem a ajuda dos apoiadores, não seria possível. Se você gosta do Petit Jornal, fica também o convite para você se tornar nosso apoiador, se você ainda não for. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior, Tanguy. E fica o convite aqui também, para além do meu agradecimento também aos nossos apoiadores, para conhecer os nossos cursos, na verdade, na nossa área de cursos. Lá tem tanto cursos que você pode fazer, são sempre cursos de curta duração e aulas gratuitas. Aliás, Daniel, a gente vai terminar na terça-feira que vem, as aulas acontecem sempre terças-feiras às 21 horas, a gente vai terminar o nosso curso sobre a América do Sul. Já falando sobre Colômbia, uma aula tranquila, light, né? Uma aula de, assim, sobretudo de muita estabilidade. Falamos já sobre Bolívia, também uma aula de estabilidade profunda, né? E ontem a gente falou sobre o Chile, né? Então deu para falar sobre a história recente do Chile, o que está acontecendo lá com a Constituinte, o que é exatamente a Constituinte, que rolou lá, na verdade, né? Já houve a formação da Constituinte, tem um ano agora para entregar uma Constituição pronta. E na semana que vem a gente encerra falando sobre um outro país, Daniel, que olha, assim, eu não sei nem se vai ter assunto, né? Que é falar sobre o Peru, né? A gente vai tentar contar a quantidade de presidentes presos, né? Qual é o próximo, né, presidente do Peru, enfim, todas essas questões que a gente vai abordar também com muita maturidade sempre, né, Daniel? A gente promete que não vai fazer piadas de duplo sentido, nada disso, isso não vai acontecer. Terça-feira que vem, 21 horas, quem quiser se matricular, dá para assistir as aulas passadas gravadas, a próxima aula ao vivo, acessa lá petcursos.com.br, repetindo, petcursos.com.br. Maravilha. É isso, Daniel? É isso. Beleza. Semana que vem, estamos aí de novo. Abraço. Até lá. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.